Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da prova do vestibular 2019 da Faculdade Albert Einstein. Só lembrando que esse é o primeiro ano que a Albert Einstein teve seu vestibular elaborado pela banca da Fundação VUNESP. Ou seja, as questões que a gente vai olhar aqui nesse vídeo são questões que poderiam muito bem aparecer no vestibular da Santa Casa, da FAMERP, da Faculdade de Medicina de Jundiaí e da própria Unesp e outras instituições que recorrem à VUNESP como banca elaboradora, tá? Então, aqui já fica nítido que a prova é da Fundação VUNESP, porque até o layout da capa da prova é o mesmo, né? Só troca, obviamente, né, o nome da faculdade, né? Os cadernos mudam de cor, né? Que onde é azul na Unesp é verde, tem um caderno azul, tem um caderno marrom, vai mudando, mas exatamente a mesma prova na sua configuração, né? E aqui o selo da Fundação VUNESP, né? Duas colunas, né? O mesmo tipo de questão. E vamos começar a resolução aqui pela questão 16. 1000 anos antes da descoberta do Brasil pelos europeus, um grande movimento de migração parece ter se iniciado no sul da floresta amazônica. Os povos que se moviam falavam línguas aparentadas, de uma grande família de línguas que denominamos Tupi-Guarani. Praticavam a coivara e eram bons caçadores e pescadores. Bom, eu sei que todo mundo, quando lê este texto, fica com uma dúvida do que significa essa palavra. Eu vou explicar depois que a gente resolver a questão. Por quê? Porque o candidato ali sentado na hora de fazer a prova não ia saber o que é coivara, não ia poder achar um dicionário para consultar. E a gente vai reparar que isso daqui pode até facilitar a resolução da questão, se você sabe o que é, obviamente, mas não era uma informação fundamental, tá? Então, vamos lá. A partir do texto e seus conhecimentos, pode-se afirmar que os referidos povos, né, ou seja, povos indígenas, limitavam-se ao extrativismo e alimentavam-se principalmente de moluscos, daí serem também chamados de povos dos sambaquis. Bom, povos dos sambaquis é uma terminologia que a gente usa para povos da pré-história brasileira, ou seja, ancestrais dos que nós hoje chamamos de indígenas, dos litorais brasileiros, que viviam, né, justamente do consumo de frutos do mar, mariscos, né, moluscos. Então, eles depositavam esses restos e formavam esses sítios arqueológicos que são os sambaquis. A grande questão é que os povos dos sambaquis são típicos do litoral. E aqui no texto, ele está falando de povos do sul da floresta amazônica. Então, você teria que ter um conhecimento geográfico para entender, bom, sul da floresta amazônica é ali sul do Amazonas, sul do Pará, é aquela região que já leva ao que hoje a gente chama de centro-oeste brasileiro, Tocantins, Goiás. Então, não são povos de sambaqui, né? Que é típico do litoral. B. Eram pacíficos e estabeleceram relações amistosas com outros grupos nativos e posteriormente com os colonizadores portugueses. Pessoal, aqui é um senso comum, muito caricato, né? Atribuir aos povos indígenas essa visão do bom selvagem, de que eram povos pacíficos. Mas a gente tem que lembrar que haviam guerras entre populações indígenas e também guerras entre os indígenas e os colonizadores portugueses. Então, não pode ser, tá? Mas quase sempre que tem uma questão sobre povos indígenas e suas interações, tem alguma alternativa que remete a essa ideia, que é justamente uma tentativa do vestibular de mostrar que esse senso comum sobre os indígenas é incorreto. E quem marca isso daqui zera a questão. C. Eram originários da ilha de Marajó e dominavam a cerâmica, que permitia a conservação de mantimentos e a produção de urnas funerárias. Sim, as cerâmicas marajoaras, né? Só que a ilha de Marajó fica no norte da região amazônica, né? Porque a ilha de Marajó é no norte do Pará. E aqui ele está falando de povos do sul. Então aqui também uma outra questão geográfica, né? Repara, a referência aqui na alternativa é geográfica. Então você tem que procurar no texto a referência geográfica que está no texto, né? Para contrapor ou para concordar, né? D. Foram dizimados por grupos indígenas procedentes do litoral pacífico do continente. Ó, de novo, uma referência geográfica. Daí sua cultura ter sido extinta antes da conquista portuguesa. Bom, mas aqui a gente tem dois problemas. Primeiro, o tronco linguístico tupi-guarani
existe até hoje entre várias populações indígenas. E foram dizimados por indígenas do litoral pacífico do continente, mas o litoral pacífico do continente fica no Peru, fica no Chile. Então, povos indígenas atravessaram a Cordilheira dos Andes, entraram na região amazônica e eliminaram esses povos. Bem rocambolesco esse enredo, hein? Então vamos lá. Praticavam agricultura, sim, mandioca, né? Isso é um tema que é recorrente em vários vestibulares, falar do cultivo de mandioca entre os índios, né? Tinham um bom domínio da navegação, sim, pelos rios, né? Os índios, né? Até porque pescam, né? Muito, o que contribuiu para a sua expansão pelas terras posteriormente chamadas de Brasil. Sim, alternativa correta, né? E vamos voltar aqui ao texto, né? O que é coivara? Coivara é uma técnica de adubação que os índios usam. Tá? Eles fazem uma queima de galhos em cima da terra e aí essas cinzas são revolvidas com a terra na hora do plantio e isso fertiliza o solo. Tá? Ou seja, eles podiam ter colocado praticam agricultura, praticam cultivo de mandioca, mas preferiram botar esse termo para dar um ar de complicação na questão. Tá? Mas é uma técnica agrícola indígena. Então, questão 16, a alternativa era E. 17. Crise do sistema colonial é, portanto, aqui entendida como conjunto de tendências políticas e econômicas que forcejavam no sentido de distender ou mesmo desatar os laços de subordinação que vinculavam as colônias ultramarinas às metrópoles europeias. Bom, crise do sistema colonial, mercantilismo, independências da América, isso é muito comum, tá, nessas provas da Albert Einstein. A crise mencionada no texto pode ser associada, entre outros fatores. Então vamos lá, né? A crise do colonialismo europeu na América está vinculada a que fatores? A. O fim do colonialismo europeu nas Américas e na África e o surgimento de ideias sociais libertadoras nos dois continentes. O problema é que o fim do colonialismo europeu na América é do século XIX, do início do século XIX. Na África é da segunda metade do século XX. Então, eles estão meio que desvinculados, né? Aqui também tem um outro problema, surgimento de ideias sociais libertadoras nos dois continentes, ok, é o processo, mas não sei se dá para estabelecer essa similaridade entre os dois, porque há uma distância cronológica, né? Consolidação da hegemonia marítima britânica e as limitações impostas pela Inglaterra ao tráfico atlântico de escravos. Mas aí vamos pensar no caso do Brasil. O Brasil fica independente e mantém a escravidão por muito tempo, escravidão africana. No Caribe a mesma coisa, escravidão africana. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Então não é uma relação direta, tá? Essas pressões britânicas contra o tráfico negreiro são típicas, tá, já da metade do século XIX. Então, o período de emancipação é anterior. Crescimento do republicanismo no Brasil e ao esforço de redemocratização política empreendido na Europa e na América. Só que falar de redemocratização aqui já implica em dois problemas. Primeiro, redemocratização pressupõe que já houve democracia, essa democracia ruiu e foi restaurada. Isso não aconteceu na Europa do século XIX, porque inclusive não haviam regimes realmente democráticos na Europa do século XIX, muito menos na América. Então, está errado. Influência crescente dos Estados Unidos nas decisões políticas brasileiras e a ampliação do comércio com os países hispano-americanos. Bom, só que a influência dos Estados Unidos no Brasil é muito mais forte no século XX do que no XIX. E os Estados Unidos não tinha influência no Brasil, por exemplo, no período anterior à independência. Então já fica descaracterizado, né? Declínio da política mercantilista na Europa e o avanço das propostas reformistas e liberais na economia e na política. Bom, é a decadência do mercantilismo e o avanço do iluminismo. Sim, só que está escrito, né, de uma forma um pouco mais rebuscada. Mais correta a alternativa E, tá? Então, dando sequência aqui, né, vamos mudar para outra página. Bom, questão 18 traz dois mapas. Aqui nós temos um mapa da África em 1830
E, descendo a página, nós temos um mapa da África do início do século XX, 1902. Bom, qual é a diferença óbvia que a gente observa nesses dois mapas? Aqui você tem áreas de possessão otomana, portuguesa, britânica, francesa e espanhola. E repare que essas áreas de dominação estão concentradas no litoral, basicamente. No segundo mapa, você já viu o continente africano muito mais ocupado, né, pelo colonialismo, e aqui na legenda nós temos controle britânico, francês, alemão, português, belga, italiano, espanhol e a Libéria e a Etiópia, que são territórios independentes, não foram alvo do colonialismo durante o século XIX, tá? E não temos mais o domínio otomano, até porque o Império Otomano vai se enfraquecer muito e depois da Primeira Guerra Mundial, inclusive, deixará de existir. Então, nós temos essa diferença, né? Dá para ver uma expansão do imperialismo e um aumento do número de países europeus envolvidos nisso. Então, vamos olhar as alternativas, né, que obviamente vão dialogar com essa temática. A partir de seus conhecimentos e da comparação entre os dois mapas, pode-se afirmar que a partilha do continente africano ocorreu no início do século XIX, assegurando equilíbrio entre as áreas territoriais controladas pelas potências europeias. Bom, não, porque a gente percebe que entre o início do século XIX e o início do século XX houve um avanço disso. Partilha, né, da África é estabelecida em Berlim, né, final do século XIX, 1885, então está errado. E também não assegurou equilíbrio, tanto que é uma das causas da Primeira Guerra Mundial, né? Predominaram os interesses franceses e ingleses. B. O processo de libertação da África do domínio colonial europeu desenvolveu-se no decorrer do século XIX, a partir de acordos diplomáticos com as potências europeias. Mas não é o que o mapa mostra, porque o mapa mostra um avanço do imperialismo, né? Os movimentos de libertação da África são da segunda metade do século XX, então está errado. A ocupação do centro africano ocorreu no decorrer do século XIX e reafirmou a hegemonia das mesmas potências europeias que já colonizavam o litoral do continente. É complicado, porque quando você fala de hegemonia, você teria que assumir que só a França e a Inglaterra participavam ali do começo e depois do resto, mas não, tem mais agentes, né? Não teve uma hegemonia. Tem um predomínio de interesses franceses e ingleses, mas falar em hegemonia talvez seja um pouco exagerado. D. Ocupação principal da África ocorreu no decorrer do século XIX. Sim, é o que o segundo mapa ilustra, né? Culminando com a partilha do continente pelas potências europeias. Aí sim, né? É o que está caracterizado no segundo mapa. E. Avanço da ocupação europeia para o centro do continente foi pacífico e de natureza semelhante a ocupação do litoral no início do século. Não foi pacífico, tá? Não teve essa questão. E outra coisa, essa ocupação do litoral está muito associada, por exemplo, ao tráfico negreiro. Essa ocupação no interior está mais associada, por exemplo, à extração de recursos minerais, né? Ouro, ferro, carvão, diamantes, ou a própria exploração das áreas de cultivo, né? Então, não é nem a mesma natureza. Então, alternativa D. E aqui a alternativa na questão 19, né, que é uma questão que fala sobre o ataque japonês de Pearl Harbor e a entrada dos Estados Unidos na guerra contra o eixo. O leque de produtos comprados à América Latina aumentou bastante. A borracha e o quartzo brasileiro adquiriram um papel vital na defesa do continente. Bom, está falando do impacto da guerra na economia latino-americana, nas exportações. O texto trata da Segunda Guerra Mundial e revela um desdobramento. Então vamos lá. Da política de boa vizinhança que intensificou a circulação de mercadorias e produtos culturais nas Américas, reforçando a liderança estratégica norte-americana no continente. Bom, política da boa vizinhança é a cara da época, por exemplo, ali final dos anos Vargas e início do governo Dutra, Zé Carioca, essa coisa toda. Interessante alternativa. B. Imperialismo norte-americano, que impôs seu controle ideológico e econômico sobre a América Latina, freando o avanço da influência socialista soviética e cubana no continente. Bom, mas não faz sentido porque Cuba só realizou sua revolução em 59. E aqui a gente está falando de uma realidade da década de 40. Então, está anacrônico isso.
Disputas entre Estados Unidos e Japão no Pacífico que provocaram o esforço norte-americano de assegurar a neutralidade política e diplomática dos países latino-americanos no conflito mundial. Não porque os Estados Unidos demandava apoio, né? Até para fornecimento dessas matérias-primas, a gente não pode esquecer que o Brasil entrou na guerra, né? Aliado aos Estados Unidos. Política do Big Stick, que permitiu aos Estados Unidos consolidar sua hegemonia mercantil no Atlântico Sul, impedindo os países da América Latina mantivessem relações comerciais com a Europa. Também não, inclusive porque a Argentina preservou relações com a Alemanha nazista durante a guerra. Do New Deal, programa de recuperação financeira que os Estados Unidos impuseram aos países da América Latina, reduzindo os efeitos negativos do conflito mundial na economia do continente. Só que o New Deal é a política do Roosevelt para os Estados Unidos para superar a Grande Depressão. Então, a única que é associada ao período é a da política de boa vizinhança. Então, questão 19, alternativa A. Tá? E, para fechar a prova, nós temos aqui a questão 20, que é uma charge. Analise a charge publicada originalmente em 1970. Bom, tem ali uma família esperando para um prato, né? Inclusive dá para perceber que eles são humildes, porque olha, a menina está sentada num caixote, né? Eles tem que ver essas referências. E aí a hora que abre ali tira a cloche para servir a comida, tem uma taça, né? Tem a taça do tricampeonato. Ziraldo, 20 anos de prontidão. A charge, vamos lá. Contrapõe a conquista da Copa do Mundo pelo Brasil à crise econômica e a carestia porque o país passava. Porque não tem comida, mas tem Copa do Mundo. Pode ser. Associa a conquista da Copa do Mundo pelo Brasil à repressão política durante a ditadura cívico-militar. Mas aqui não tem nenhum elemento de repressão política. Né? Não faz sentido. Ironiza a paixão dos brasileiros pelo futebol, que os impedia de notar a crise econômica que o país atravessava. Alguém até pode ficar na dúvida com essa, né? Mas aí ele teria que ter feito, sei lá, o cara curtindo o jogo e do lado alguém passando fome. A estética teria que ser outra, né? Satiriza o uso político do futebol, incapaz de evitar o acirramento da luta popular contra a ditadura cívico-militar. De novo, não tem luta nenhuma aqui, né? Alude à conquista da Copa do Mundo, o que provocou o forte aumento da autoestima dos brasileiros. Não, mas aí seria um valor positivo, né? E não é o que está aqui na imagem. Então, é a alternativa A mesmo, né? Porque está falando da falta de comida, mas olha, por outro lado, ganhamos a Copa de 70, né? Que beleza. Então, tem essa, né? Bom, pessoal, essa foi a resolução da Albert Einstein 2019. Aqui do lado eu vou deixar uma playlist com outras provas de cursos de medicina elaborados pela VUNESP e uma playlist com as provas da Unesp propriamente ditas. Beleza? Então, um abraço e até o próximo.